Teresa de Lisieux. Intervenção da estrela profundez. O caminho da infância nos tempos atuais. Eu sou Teresa. Irmãos e irmãs, dignem-se de acolher minha presença e meu amor. Eu venho de novo, hoje, para vocês, enquanto estrela. Eu já tive a oportunidade de exprimir muitos elementos referentes ao caminho da infância. Eu venho hoje, se isso for possível, trazer outras palavras sobre este caminho, que não são oriundas somente do que vivenciei quando estava encarnada, mas que são muito mais adaptadas ao seu período e a esses tempos, tão particulares, que vocês vivem. Pois este período tão especial, através do caminho da infância, através da porta estreita, através também da vibração da profundez, é aquele que é o mais justo, não em um olhar exterior do que vocês têm a viver, com este corpo, com sua vida, com este mundo, mas, muito precisamente, no que, para vocês, é o mais capaz para encontrar o que vocês são. E a questão que eu desejo colocar, em última análise, que é a mesma para cada irmão, para cada irmã, qualquer que seja a sua vivência, quaisquer que sejam suas percepções, porque a questão será a mesma para o conjunto da humanidade, e quem vocês são, e, sobretudo, o que vocês querem ser. Será que vocês são, somente, a vida que vocês levam? Será que vocês são, somente, seus mecanismos de pensamentos, seus mecanismos de emoções? Será que vocês são a vida que vocês construíram? Será que vocês são seus filhos, seus pais? Será que vocês são esse personagem, que vive, ou será que a vida, que está em vocês, é bem mais do que isso? Será que vocês são limitados a este corpo? Será que vocês são limitados aos seus pensamentos, ao seu modo de ver as coisas, de senti-las, de vivê-las? O que está a caminho, para vocês, é esta famosa estrela que anuncia a estrela, é a oportunidade única de lembrá-los de o que vocês são, além desta carne, além de toda a crença, além de todo apego. E a questão que é para se colocar é, realmente, saber viver quem vocês são. Isso não pode se realizar por qualquer conhecimento habitual. Isso não pode se realizar pela consciência limitada. Isso não pode se realizar, simplesmente, por uma compreensão, qualquer que seja. Porque o que vocês são chamados a viver é o retorno da verdadeira vida, aquela da alegria eterna, aquela de que lhes falaram, com eloquência, os anciãos. Então, naquele momento específico desta terra e das consciências que ali estão, muitos de vocês, ainda, colocam-se a questão. Quaisquer que sejam, aliás, suas percepções vibratórias que, de algum modo, os levaram e os conduziram a esta porta estreita, porque, entre todos vocês que me escutam, aqui e em outros lugares, ou que irão me ler, vocês não podem negar, de forma alguma, tudo o que vocês percebem. O que vocês percebem, que não está inscrito na consciência ordinária, e, de qualquer forma, um apelo. Que este apelo seja realizado por uma das coroas radiantes, pelos sons que vocês ouvem ou que vocês irão ouvir, pelos seus sonhos, por suas noites, pelos seus calores, pelas modificações, quaisquer que sejam, mas saindo do ordinário de sua vida, que os chamaram e que os conduziram, de alguma maneira, a um momento preciso de sua vida. Este momento preciso vem colocar-lhes a questão de quem vocês são. E, na realidade, é a única questão que é suscetível de obter uma resposta, não através da compreensão, mas sim, diretamente, por uma consciência diferente. Esta consciência diferente sendo aquela que vai responder, em bloco, a todas suas interrogações, a todos os seus questionamentos, e dissolver, instantaneamente, o conjunto dos seus medos, o conjunto do que pode apresentar-se em seu caminho, hoje. A noite escura da alma, o choque da humanidade, o que é para viver. Porque o que é para encontrar não é o sentido do que é para viver, mas, bem mais, o sentido do que vocês são. E se vocês aceitarem, naquele momento, não ver o que está chegando, o que chega ao redor de vocês ou sobre o conjunto do planeta, mas se vocês aceitarem, de preferência, voltar-se para a profundez do seu ser, então, aí, todas as respostas irão lhes aparecer, em bloco. Para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram e receberam esta resposta, quem vocês são?
Quem vocês são não é uma definição. Quem vocês são não está em um papel ou no que vocês têm que viver, mas quem vocês são é o que vocês têm que manifestar, que recriar, que ser. O afluxo da luz Cristo que vem bater à sua porta posterior, e que vem, muito em breve, como um ladrão na noite, é realmente o último momento da revelação. É nesses momentos em que o exterior poderá ser diferente do que vocês esperam, que é preciso, cada vez mais, ir para a profundez. Ir para esta profundez, passar a porta estreita, apenas pode realizar-se se vocês aceitam, realmente, concretamente, em consciência, não mais compreender. Porque, efetivamente, para a razão, o que aparece em sua vida não pode ser compreendido de outra forma senão pela vivência direta no coração, o que quer que chegue à sua vida. Naturalmente, todos nós, estando encarnados, de maneira mais geral, agimos e interagimos, permanentemente, com os acontecimentos que se apresentavam à nossa consciência ordinária. E depois, chega um momento, e esse momento, para vocês, será coletivo, o momento em que vocês aceitam, ou não, a iluminação total da luz, onde vocês irão descobrir que vocês são, às vezes, o tudo, às vezes, a luz Cristo, a fonte, o Filho da fonte, o Filho da verdade. E que o conjunto das funções que foram tênues na vida que vocês vivem, sem qualquer exceção, não é estritamente nada em relação à majestade de Cristo, e que vai pedir-lhes para vir esposá-lo. Mesmo se, em minha época, durante minha vida, essa foi a maneira que eu tive de apresentá-lo. Desposar Cristo, hoje, é tornar-se Ele, é reconhecer-se nele e para Ele, além de toda a história histórica. É uma reconexão, uma identificação à luz, à beleza, ao amor, à verdade, coisa que não pode de forma alguma, nem compreender, nem imaginar, o cérebro, a razão e mesmo a intuição. É um estado que pede para ser vivido. E a melhor maneira de vivê-lo é, efetivamente, tornar-se de novo como a criança, viver, integralmente, o instante presente. Porque a luz não está no ontem, não está no amanhã, ela não está em outros lugares senão no que vocês têm a viver no imediatismo da consciência. E a luz vem chamá-los, isso, minha irmã Gema lhes disse, e ela vai chamá-los, cada vez mais fortemente, se o podemos dizer. Ela vai chamá-los, cada vez mais evidentemente, cada um ao seu modo, a fim de realizar sua natureza, sua essência e, enfim, o que vocês são, na verdade. E não o que vocês creem ser, não somente o que vocês manifestam, não somente o que vocês vivem neste mundo, mas mais a realidade transcendente do que vocês são. Um puro espírito, um corpo de luz, um corpo de estado de ser. Tudo isso é para conscientizar, na realidade do instante, na vivência do instante presente. Para isso, é preciso, efetivamente, que cesse tudo que compreende os mecanismos habituais da vida, tais como nós, todos, vivenciamos. Que isso seja compreensão de um acontecimento, que isso seja compreensão de uma vivência interior, que isso seja a necessidade de satisfazer uma curiosidade de conhecimento exterior. Porque, em relação ao que chega, e que muitos de vocês começam a viver, não há explicação, não há lógica, no sentido humano. O que chega é a totalidade da luz. E o que chega, vem perguntar-lhes: quem você é? Ou seja, identificar-se à luz ou rejeitar a luz. E lembrem-se de que a melhor maneira de atravessar a porta, que vocês sozinhos podem atravessar, é apresentar-se nu, frente à luz. Desprender-se de tudo que não é a luz, tornar-se, enfim, quem vocês são, de toda a eternidade, que não tem o que fazer do efêmero de sua vida, que não tem o que fazer do efêmero da consciência limitada e confinante. Vocês são chamados, pela luz, a tornar-se o que vocês são, ou seja, a pura luz. Cristo vem, de qualquer modo, por estas núpcias de luz, revelá-los a vocês mesmos. Não há nada mais a realizar, não há nada mais a conscientizar do que isso. Nisso, as circunstâncias da sua vida, quaisquer que sejam, agora, coletivamente como individualmente, para todos os irmãos e irmãs encarnados, serão a posição mais correta para o que vocês têm que viver. E o que vocês têm que viver, ou seja, realizar o que vocês são, necessita de abandonar todo o resto. Compreendam bem, e se apreendam bem, de que este abandono é um abandono da consciência.
É um abandono total à luz, é um abandono total à vontade da luz, requerendo o desaparecimento de toda a vontade pessoal. É o único modo de viver e de realizar as núpcias de luz. É o único modo de realizar, na verdade, quem vocês são. Não através de qualquer projeção, não através de qualquer desidentificação habitual de toda a vida, mas, bem mais, de ir além dessas limitações, porque vocês são, como muitos anciãos lhes disseram, totalmente ilimitados e totalmente luminosos. Além de todas as sombras que possam existir, ainda hoje, talvez, em vocês, quaisquer que sejam seus humores, quaisquer que sejam as experiências ou as alegrias que lhes são oferecidas, nesse momento, digam a si mesmo que é abandonando-se à luz que vocês se tornam, na totalidade, a luz, que é, real e simplesmente, o que vocês são. Então, a luz vem dizer-lhes: quem você é? A luz vem dizer-lhes: você quer ser quem eu sou, porque esta é sua essência, esta é sua natureza. E, para isso, é preciso, efetivamente, como eu disse, tornar-se de novo como a criança, aquela que está na espontaneidade do que é vivenciado, desembaraçar-se de todos os pesos. Desembaraçar-se, não pela vontade, mas pelo acolhimento espontâneo, total, da unidade da luz. É assim que vocês irão se tornar, inteiramente, o que vocês são. Não reivindicando a um status. Não acreditando que isso ou aquilo deve acontecer. Porque, o que devia chegar, chegou. Como lhes disse o comandante dos anciãos, NDR, Mikhail Ivanov, a fase da ascensão, vocês a vivem, neste momento. É muito precisamente o que lhes chega às suas estruturas. É muito precisamente, as vibrações e a consciência que vem bater à sua porta. E, mesmo para aqueles que ainda nada vivenciam, eles pensam, eles creem, porque eles não sentem, vocês também, vocês podem acolher a luz, porque a graça lhes é ofertada, pela luz, para vocês. Então, se vocês ainda não vivem esta luz, digam a si mesmo que ela não está no amanhã, não está, efetivamente, nesse trabalho dos semeadores e ancoradores de luz, realizado, por alguns de vocês, desde vários anos, mas que está, também, na majestade do seu presente. Que, quanto mais vocês forem para a sua simplicidade, mais vocês irão aceitar nada querer, mais vocês irão aceitar deixar-se tornar transparente pela luz, com maior facilidade, então, vocês passarão esta porta estreita. O processo da humanidade é um processo coletivo. Evidentemente, e como nós sempre lhes dissemos, cada um de vocês está a um dado ponto desse processo coletivo, que não é idêntico para todos. Mas chegará um momento em que haverá uma forma de sincronia e de simultaneidade deste instante de luz. A preparação que é sua, qualquer que seja a sua preparação, está totalmente adaptada ao que lhes é oferecido agora. Isso não lhes é pedido, mesmo se a luz vem chamá-los, porque isso lhes é dado. E cabe a vocês, agora, como foi dito, dar-se a luz, que não é exterior a vocês, mesmo se ela vem do céu, mesmo se ela vem da terra, mesmo se ele vem de seus irmãos e irmãs aqui, e de nós, de outros lugares. Porque esta luz é, antes de tudo, o que vocês são. E, para isso, tornar-se a luz, é tornar-se de novo o que cada um de vocês é, e isso, de toda a eternidade. É tempo de deixar cair as últimas máscaras. É tempo de não mais se identificar ao que pode atravessá-los, é o que os afasta disso. O apelo da luz, como foi dito, tornar-se-á cada vez mais potente, eu diria mesmo, cada vez mais presente, em sua vida. O apelo da luz vai generalizar-se, tanto de maneira coletiva como individual. E de sua capacidade para ir à profundez do que vocês são, para colocar-se a questão essencial de sua vida, não para compreender o que acontece, não para compreender o que lhes chega, realmente, para viver o que vocês são. Não há nada mais a determinar. Não há nada mais a viver. Não há nada mais a querer. Porque, se, realmente, vocês se encontram frente a esta porta estreita e vocês a atravessam, sua consciência irá se estabelecer, de maneira definitiva, o que quer que se torne este corpo, o que quer que se torne sua vida, o que quer que se torne este mundo, no local onde vocês estão. Porque vocês terão, enfim, realizado quem vocês são, pelo despertar de vocês mesmos.
Então, ainda uma vez, e, sobretudo, para o que advém, agora, de maneira coletiva. Não procurem compreender, não procurem analisar, não procurem prevenir o que quer que seja, mas penetrem, ainda mais, em sua própria profundez. Porque é naqueles momentos que o Cristo virá, como ele disse, como um assaltador na noite. Porque é naqueles momentos, onde tudo pode parecer perdido, que tudo é encontrado. Porque, quando tudo pode parecer perdido, e bem, então, não há nada mais a perder. Há apenas que encontrar quem vocês são. A lógica da luz não é a lógica da razão humana. A lógica do que é para viver é, simplesmente, tornar o que vocês são, e nada mais. Todo o resto são apenas meios efêmeros e transitórios. O que quer que chegue a vocês, ao redor de vocês, compreendam, simplesmente, que vocês não têm que compreender. Compreendam, simplesmente, que lhes é preciso, ainda mais, e quanto mais os acontecimentos forem, em vocês, como no exterior de vocês, cada vez mais acelerados, cada vez mais presentes, mais eles serão, de alguma forma, um apelo da luz, dar-se a ela. Ou seja, dar-se a vocês mesmos, bem além de qualquer jogo, de qualquer aparência, de qualquer papel e de qualquer função. O futuro irá se estabelecer dele mesmo, pela inteligência da luz que, desta vez, não agirá mais a título somente individual, segundo sua vida, mas para a coletividade total dos irmãos e das irmãs que estiverem na carne, naquele momento. Como lhes disse o comandante, vocês estão, de maneira iminente, neste instante. Este instante que vocês não têm que buscar em um calendário, porque ele se inscreve em vocês, a partir de agora. É isso que é possível pelo apelo da luz, pela presença da luz, sobre este mundo. Convém a vocês realizar sua natureza e sua essência, que é luz. Todo o resto são apenas futilidades. Todo o resto são apenas meios que lhes são dados para viver o que vocês têm a viver. Então, lembrem-se das minhas palavras. O que quer que seja que a vida lhes traga e lhes dê a viver, que vocês estejam na alegria mais extrema, que vocês estejam na noite escura da alma, que vocês estejam no sofrimento ou na alegria, que vocês estejam na dificuldade ou na opulência, isso não tem estritamente qualquer importância. A partir do instante em que vocês aceitam apreender-se, não compreender, mas se apreender, de que vocês não são isso e de que vocês são, simplesmente, a luz do mundo, de que vocês são Cristo, que vocês seguiram para tornar-se Ele, naquele momento, a dimensão real de Cristo, Filho ardente do Sol, irá inundá-los com sua bênção e com sua presença. Ele irá chamá-los, um a um, para viver a verdade. Mas, para isso, é preciso tudo deixar. Tudo deixar, ainda uma vez, não quer dizer abandonar pai, mãe, família ou outro, mas, simplesmente, tudo deixar na consciência, tudo deixar nas crenças, tudo deixar nos medos, quaisquer que sejam. E aceitar que tudo se realize, em vocês, como tudo está realizado no céu e está prestes a se realizar sobre a terra. Vocês estão nesses momentos cruciais. Vocês estão nesse momento desta última passagem, desta última reversão. Muitos de vocês, sem poder ali colocar palavras precisas ou imagens precisas, têm no sentido. Outros não, porque o momento ainda não chegou para eles, a título individual, de viver este acontecimento coletivo. Para eles, pouco importa, porque o momento virá assaz muito em breve. Porque ninguém poderá escapar, sobre esta terra, a ação da luz. Isso corresponde, ponto a ponto, ao que foi enunciado como o juramento e a promessa do retorno da luz. Viver a luz deve permitir-lhes viver todo o resto, deste corpo, de sua vida, deste mundo, com a maior das facilidades. Porque, se vocês penetram e se vocês passam esta porta, nada mais será como antes, nada mais poderá estar afetando para vocês, o que quer que chegue a este corpo, o que quer que chegue ao redor de vocês ou a esta terra. Porque vocês terão se tornado a unidade, o si, como dizem os anciãos. Vocês terão, então, realizado o Cristo, em vocês. E, para isso, é preciso não mais estar na cabeça. Para isso, é preciso não mais estar em uma lógica de projeção da razão.
É-lhes preciso, nos momentos espirituais, e esses momentos de luz que vão ser, para cada um de vocês, multiplicados, em uma maneira que lhes é própria, responder à luz. E, responder à luz é dar-se à luz. Dar-se ao que vocês são. Não há outra maneira de realizar quem vocês são, na totalidade. E o sentido mesmo, a lógica da luz, em tudo que se desenrola em sua vida, tanto dentro, como fora, é apenas, em última análise, o meio de viver isso, na maior harmonia. Não julguem o que é exterior. Não julguem seus irmãos e suas irmãs porque eles são uma parte de vocês, e eles lhes dão a ver, em última análise, o que, em vocês, não quis ser visto. Mas, agora, não é mais tempo de julgar isso. Não é mais tempo de compreender isso. É apenas tempo de dar-se, de abandonar-se à luz. E, como vocês já sabem, para muitos de vocês, a inteligência da luz irá agir de maneira cada vez mais súbita, em vocês. E então, naquele momento, vocês viverão a alegria. Vocês não poderão mais ter a menor questão, a menor interrogação, a menor dúvida. O mental não poderá mais interferir. Vocês terão se tornado mestre da luz, seu próprio mestre. E, nem o mental, nem as emoções, nem os medos, nem o ambiente, nem a família, nem o trabalho, nem o que quer que seja da vida da personalidade, poderá perturbar, porque vocês terão se tornado a luz e vocês não serão mais esta personalidade. Vocês não serão mais o sofrimento e a resistência. Vocês serão o fogo do Espírito e vocês viverão o fogo do Espírito, na totalidade. Eis as palavras que, enquanto estrela, foi-me pedido para transmitir-lhes. Não há nada de muito novo porque tudo isso, dito de outra forma, eu já havia lhes dito. Mas, simplesmente, agora, é preciso adaptar tudo isso à coletividade humana, ao conjunto dos irmãos e das irmãs, porque no momento em que o céu se rasgar não será nada parecido. Os sinais dos céus já são abundantes, para aqueles que os viveram em outros locais além deste país. Tudo o que aconteceu nas últimas semanas em seus céus. Então, é claro, se o olhar da personalidade predomina, vocês irão chamar isso de um processo natural, como as auroras que ocorreram. E, no entanto, essas auroras, ditas naturais, isto é, explicáveis, traduzem a vontade do Sol e traduzem a vontade de Cristo, sobre esta terra, para esta terra, a fim de vocês encontrarem, integralmente, o que vocês são, ou seja, quem vocês são. Um ser de luz e não um ser efêmero destinado a sofrer, um ser de abundância e de alegria. Mas isso vocês apenas podem vivê-lo, na verdade, na totalidade, se vocês aceitam se tornar como a criança e não deixar outra coisa senão esta infância perturbá-los, alterá-los e afastá-los. Obviamente, como vocês sabem, o mental também vai estar deste lado. Ele vai tentar dizer-lhes que tudo o que vocês vivem não é verdadeiro. Ele vai tentar dizer-lhes que tudo que os seus olhos veem, e tudo o que acontece sobre a Terra e que irá acontecer sobre a Terra, não tem qualquer incidência em sua vida. Mas é claro que isso é totalmente falso. Portanto, não escutem seu mental, não escutem sua razão, mas inclinem o ouvido e o coração para Cristo, inclinem o coração e o ouvido para Maria, para aqueles de vocês cujo canal mariano está perfeitamente ativado, dando-lhes a perceber e a viver nossa presença, ou uma de nossas presenças, ao seu lado, porque isso é a estrita verdade. Eis o que me encarregou de dizer-lhes a Assembleia das Estrelas. Eu permaneço com vocês, ainda há alguns instantes, antes de participar, no interior de cada um de vocês, na graça e na comunhão, do seu espaço de alinhamento, que é também o nosso das 16 às 16h30, hora de Brasília, das 18 às 18h30, hora de Lisboa. Se vocês têm perguntas, se vocês têm coisas a me perguntar, em relação ao que eu acabo de dizer, eu os escuto e eu rendo graças pelo que vocês têm a me dizer. Pergunta. Pouco antes de passar a porta estreita, a vibração se amplia ou se interrompe. Minha irmã, os dois são possíveis. Ela pode se ampliar desmedidamente, mas ela pode também parar instantaneamente. Porque se trata, naquele momento, na terceira passagem desta porta, também, de uma reversão.
Essa passagem final do ego ao coração pode se acompanhar tanto de um sentimento de explosão e de dissolução como de um sentimento de aniquilação, chamado de noite escura da alma. Cada um deve vivê-lo, em consciência, e à sua maneira. Os dois são, portanto, possíveis, mas, em todo caso, o que se nota é que alguma coisa acontece. Pergunta: como deixar uma relação, em consciência, ao mesmo tempo que se mantém? Isso significa não mais estar apegado. Amar. Amar na liberdade e não mais no apego. Mas isso não tem que ser realizado. Busquem o reino dos céus, primeiramente, e todo o resto irá se estabelecer. Não é mais tempo, agora, de querer resolver tal coisa ou tal coisa, porque a luz é que vai resolver o que é para resolver. Não é mais tempo de trabalhar. Não é mais tempo de fazer. Cada dia que os aproxima de certas coisas deve levá-los, cada vez mais, a perceber que tudo será feito a partir do instante em que vocês se estabelecem no ser. Que, a partir do momento em que vocês deixam, a partir do momento em que vocês abandonam o que parece incomodá-los, e bem, naquele momento, a graça da comunhão e da luz permitirá agir. Mas, isso, não são vocês que agem, é a luz. Pergunta: o que é exatamente a criança interior? A criança interior, além de algumas noções correspondentes à alma, é aquela que não tem nem presente, nem passado, nem futuro, porque ela é o presente. É aquela que não tem qualquer referência em uma compreensão. É aquela que não tem qualquer referência em um passado. É aquela que não tem qualquer projeção em um futuro. É aquela que se estabelece na inocência, na pobreza. É aquela que vive o Cristo e que aceita que o Cristo não é um Salvador, mas que o Cristo é a verdade essencial da luz. E, portanto, a criança interior é a verdade do que você é, quando você abandonou tudo o que você não era. Pergunta: quando sentimos as mágoas desta criança interior, é a alma que interage? Sim, porque o espírito não tem qualquer mágoa. É o que vocês são e que nós somos, todos, sem qualquer exceção. A partir do instante em que existe um sentimento de mágoa da criança interior, nós não falamos da mesma criança interior. A criança interior não pode ser magoada, de forma alguma, por tudo que está inscrito na matriz. Seja a vivência da infância, mesmo a mais difícil do mundo, mesmo a vivenciada no momento, o mais dramático, da perda de um próximo. Quaisquer que sejam as circunstâncias ligadas à encarnação e à matriz, há apenas mágoas da alma. O espírito não pode ser magoado porque ele é, de toda a eternidade. Pergunta: quais são as manifestações do encontro? Elas são incontáveis porque será feito, como foi dito, a cada um segundo sua fé. Mas vocês irão saber, inegavelmente, sem sombra de dúvida, por quem quer que seja sobre esta terra, que o momento chegou, à sua maneira. Lembrem-se, também, do anúncio de Maria. Lembrem-se, também, do som do céu e da terra. Todos esses acontecimentos nós jamais demos a data, nem dissemos em que ordem eles iriam se instalar, mas vocês irão sabê-lo, naquele momento. De nada serve sabê-lo, preveni-lo ou antevê-lo porque ele lhes disse: ele virá como um ladrão na noite. E esse momento não é para buscar no exterior, ou em um tempo, mas ele é para viver, em vocês, na profundez do que vocês são, no espírito. Há apenas a personalidade que vai querer saber, para prever, que vai querer antever e conhecer. Lembrem-se, nada a conhecer e a compreender. Há apenas que ser. A infância é isso. Aceitar nada ser, na superfície deste mundo, para ser tudo, no espírito. Pergunta: assim que a luz se manifesta por um ponto ou por uma porta, podemos responder a este apelo emitindo a graça ou comungando com este ponto ou esta estrela? Minha irmã, parece-me que é muito precisamente isso que disse Gema-Imananda, NDR. Intervenção de Gema Galgani de 24 de outubro de 2011 e de Mananda Muin de 27 de outubro de 2011. É exatamente isso que é preciso fazer.
E, aliás, vocês constatam, e vocês irão constatar, em número cada vez mais considerável, que além, ainda uma vez, dos momentos de alinhamento, de graça e de comunhão, às vezes, e cada vez mais frequentemente, a luz vem bater à sua porta antes que o Cristo realmente bata a porta. Naturalmente que, nestes momentos, é lhes preciso comungar. E, por sinal, uma das melhores maneiras de ir para o caminho da infância e de vivê-lo, não se colocar questão, não procurar compreender porque há o como, mas, simplesmente, vivê-lo, no acolhimento total e na comunhão total. Pergunta: a noite escura da alma é um preâmbulo à passagem da porta estreita? Ela é um preâmbulo indispensável. Simplesmente, o que vocês não conhecem, enquanto vocês não o vivenciaram, é a duração. Isso pode levar uma fração de segundo, como durar alguns momentos. E, aliás, o marcador dessa passagem. Alguns de vocês já realizaram, por antecipação, desde algum tempo. Outros acreditam ter vivido e ainda não vivenciaram. Mas tudo isso participa da mesma revelação, do mesmo desdobramento da luz. Porém vocês não têm que procurar o que quer que seja, aí tampouco. Se vocês estão na alegria, vocês têm que viver a alegria. Pergunta: nossa criança interior pode falar conosco, nos ajudar, ou isso é uma ilusão? Isso não é uma ilusão. É simplesmente a criança interior da alma que pode, às vezes, se manifestar como uma voz interior. A criança interior de que falo, nada tem a dizer, nada tem a manifestar, nada tem a aconselhar. Ela tem apenas que ser. Pergunta: há, então, uma criança interior da alma e uma criança interior do espírito? Há uma variedade. Há também a criança brincalhona da personalidade. Há a criança rebelde daquele que não aceita a luz. Existe uma infinidade. Mas o caminho da infância de que falo é o caminho do espírito. Esta criança interior estritamente nada tem a ver, ou a fazer, com as outras crianças, porque ela é silenciosa, não pede nada. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Irmãos e irmãs, vivamos um momento de comunhão antes de viver a comunhão coletiva dos irmãos e irmãs, por toda parte sobre esta terra, que estão conectados à unidade e à liberdade. Eu rendo graças pelo seu acolhimento, por sua escuta. Eu rendo graças por sua presença. Eu lhes digo até logo mais, no interior de vocês. Comunguemos, primeiramente, nesta reunião, aqui. Efusão vibratória. Comunhão. Com todo o amor que é nosso, eu lhes digo, até dentro de alguns instantes. Austris Dimensões, 29 de outubro de 2011. Tradução para o português: Zuma Peixino. Mensagem atemporal.